Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje o Gordelícia traz para vocês essa receita de biscoito de polvilho assado, que fica muito saboroso e eu tenho certeza que vocês vão amar, até mesmo porque é uma receita que rende bastante. Então, em uma vasilha, vocês vão colocar um copo de água, um copo de leite, um copo de óleo e eu tô colocando aqui sal grosso. Tô usando uma colher de sopa de sal grosso. Se vocês forem usar o sal fino, use menos um pouco, tá bem? Mas a questão do sal também é a gosto. Agora vamos levar essa mistura para ferver, para nós escaldarmos o polvilho. Nós vamos usar o polvilho azedo. Eu tenho aqui 500 gramas de polvilho azedo. Vocês vão colocar num recipiente que depois fica fácil de vocês mexerem, né? Bom, depois que a nossa mistura estiver fervido, nós vamos adicionar a metade dessa mistura para escaldarmos o polvilho. E vocês podem mexer bem até envolver todo o polvilho. Essa receita é uma receita muito fácil, muito prática e utiliza poucos ingredientes. Como eu disse para vocês, rende bastante e dá para tomar um cafezinho da manhã ou um cafezinho da tarde. Também vocês podem estar guardando, né, para outro dia. Olha, gente, como vocês podem ver, eu diluí bastante todos os carocinhos, né, para ela ficar uma mistura depois mais lisa. E agora tô adicionando o restante da nossa mistura sobre a massa. Agora vocês mexam bem novamente, para depois nós adicionarmos os ovos. Essa receita leva apenas 2 ovos, o que é bem bom, né? Porque às vezes tem umas receitas que utilizam muitos ovos. Não é o caso dessa receita, com 2 ovos já chegam para ficar na textura que a gente precisa. Então agora eu já vou adicionar um ovo e mexer bem. Eu tô usando ovos médio para grande, tá, gente? Se o ovo de vocês for muito pequeno, depois também vou estar mostrando qual é a textura da massa que a massa tem que ficar. Aí vocês podem estar utilizando 3 ovos, ou usar, por exemplo, colocar um pouco ou a gema ou só a clara, até ver o ponto que vai ficar. Então, agora eu vou envolver bem essa massa. Vocês podem ver se quando tiver numa temperatura que vocês já conseguem colocar a mão. Se não quiserem, não precisam, mas eu preferi amassar um pouco com a mão nessa parte, para ficar bem mesmo, uma mistura bem homogênea e uma massa mais lisinha. Vocês não se esqueçam de ativar os sininhos das notificações, para que vocês recebam as notificações todas as sextas-feiras. Nós sempre temos aqui, todas as sextas, novas receitas para vocês, receitas bem práticas e bem bacanas para o dia a dia, ou também para um almoço especial. Temos aqui várias receitas interessantes para vocês. E obrigada por todo o apoio. Bom, como vocês podem ver, ficou uma mistura bem homogênea, uma massa mais lisa. Agora, então, vou estar adicionando o outro ovo. E aí, assim, quanto mais vocês mexerem, melhor vai ficar a textura da massa. Tá vendo? Ó, esse é o ponto que a massa deve ficar. Só mexer mais um pouco.
para depois a gente já colocar num saco de pasteleiro. Eu vou estar usando um saco de pasteleiro, mas vocês podem também utilizar sacola de açúcar, aquelas sacolas mais grossas, né? De plástico, ou sacola de arroz também dá super certo. Eu, porque aqui não tinha, e acabei por usar então o saco de pasteleiro. E também, como eu prefiro ele um biscoito mais seco, mais sequinho, eu preferi também fazer um biscoito mais fininho. Então, eu utilizei até um bico mais fininho, mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Só que se vocês fizerem na sacola, cortam a pontinha da sacola, mais ou menos a espessura que vocês vão querer esse biscoito. Coloquei só num copo para dar um suporte para nós colocarmos a massa dentro do saco. E pronto, para vocês podem ver, é uma massa muito prática, muito rápida de estar fazendo. Nesse momento, vocês já podem deixar o fogo pré-aquecendo, né? E enquanto vocês vão colocando na forma, depois é só mesmo colocar para assar. Eu até coloquei um papel manteiga na forma, mas esse biscoito nem exige tá colocando o papel manteiga. Vocês podem colocar direto já na forma, se quiserem, porque ele não gruda. O formato do biscoito também, gente, pode ficar da forma que vocês quiserem, tá bem? Isso não vai interferir. Em relação a assar, isso vai depender de forno para forno, né? No meu forno, eu vou colocar assar e vai ficar uma média de uns 25 minutos assando. Enquanto uma forma tá assando, eu já vou preparando a outra, né? Mas assim que vocês verem que já tá douradinho, começando a ficar douradinho, vocês já podem tirar e colocar a outra forma. Olha, como vocês podem ver, já ficou bem douradinho e acho que vocês dá para perceber também que ele fica um biscoito bem sequinho. Enquanto isso, vamos colocando a outra forma e assim sucessivamente. Gente, esse biscoito fica mesmo muito saboroso, muito gostoso. Eu acho essa receita muito fácil de estar fazendo. Eu acho que vocês vão se adaptar bem a essa receita e vão gostar muito. Além de ser uma receita sem glúten, né? Que há muitas pessoas que querem evitar o glúten e o polvilho tem essas vantagens. Então, como eu disse para vocês, é uma receita que rende muito e nesse momento eu ainda tinha mais 3 formas para colocar para assar, mas não deu tempo de esperar para tirar a foto da quantidade que deu toda, porque o pessoal já estava impaciente para comer, porque ficou realmente muito bom. Obrigada a todos.